Olá, tudo bem? Vamos falar agora a segunda parte sobre trauma abdominal. Agora vamos visitar cada víscera abdominal e entender como é que faz a classificação, como é que o radiologista emite o laudo para entregar ao médico emergencista as informações que ele precisa para tomada de conduta. Então, quando a gente fala de trauma, a primeira coisa que vem é o fígado, que é o segundo órgão mais frequentemente acometido no trauma abdominal fechado, né? É um órgão um pouco móvel e a sua fixação diafragmática pelo ligamento falciforme limita a movimentação dele, né? O lobo direito é mais frequentemente acometido que o esquerdo e a maior parte dos óbitos ocorre por choque hipovolêmico decorrente de hemorragia ou coagulopatias após inúmeras transfusões. A prevalência de lesões hepáticas tem sido entre 1 a 8%, com uma taxa de mortalidade atribuída entre 4,1 a 11,7%. Então, relembrando que a gente falou na aula passada, lacerações, hematomas subcapsulares e hematomas intraparenquimatosos são as 3 lesões hepáticas mais frequentes. Geralmente se estendem até a veia cava e os demais vasos hepáticos, podendo promover o sangramento ativo. E aí nós temos como os achados secundários fístulas arteriovenosas e pseudoaneurismas. Nas classificações de trauma hepático, vai ser muito importante essa questão de profundidade da laceração, né? Até chegar no ponto da avulsão vascular. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma laceração do parênquima hepático, né, um hematoma intraparenquimatoso, e a gente vê o extravasamento de contraste aqui, já formando um hematoma aqui, dentro da cavidade abdominal. Aqui, ó, a gente tem um hematoma subcapsular, com diferentes níveis de sangramento, né? E o sangramento ativo aqui também, extravasamento de contraste, formando esse aspecto de lesão hepática capsular mais hemoperitônica. Aqui um paciente politraumatizado, provavelmente por um capotamento, a gente vê o hematoma subcapsular, a gente vê a laceração e a gente vê hematoma intraparenquimatoso. Do lado de cá, uma laceração que eu expliquei na aula passada, que poderia ser considerada uma fratura, já que encontra de uma cápsula até a outra. Aqui as complicações tardias que a gente tem. A gente pode ter a fístula arteriovenosa, muito bem identificada aqui na arteriografia, uma complicação tardia de um trauma prévio. Outra complicação tardia de um trauma prévio é a formação de um pseudoaneurisma. Aqui na imagem axial, ponderação fase portal, né? E aqui na reconstrução MIP, que é a intensidade máxima de projeção, que a gente pega os cortes espessos e constrói a imagem, como vocês estão vendo aqui, o pseudoaneurisma. E o baço? O baço é o órgão mais acometido, né? 25% dos casos, ou seja, do 1/4 dos casos de trauma abdominal, o baço está lesado. Então, na ultrassonografia, dependendo da fase da hemoglobina, do coágulo vai ter congenitalidades diferentes, dificultando a caracterização no exame ultrassonográfico. Então, a tomo é o método padrão ouro, com uma especificidade de 95%, né? E é importante lembrar que o baço, durante o mecanismo do trauma, pode sofrer uma descarga adrenérgica, reduzir de tamanho e depois no estudo comparativo dá a impressão que houve uma esplenomegalia. Na verdade, não. A verdade é que o baço reduziu durante o trauma. E o baço tem outra particularidade, que é a esplenose, né? Que é quando você vai ter laceração, fragmentos de tecido esplênico que podem se desenvolver no futuro como nódulos na cavidade abdominal. Então, aqui a gente tem uma ruptura capsular de 1 a 3 centímetros de profundidade, né? Com lesão com mais de 3 centímetros novamente e a injúria vascular como padrão máximo, né? Então, aqui a gente tem uma laceração do baço, pegando desde a região do hilo até a cápsula posterior, já com pouca quantidade de líquido aqui na cavidade abdominal, e aqui um hematoma subcapsular, promovendo um efeito expansivo sobre o baço. Aqui na fase sem contraste, né, uma lesão espontaneamente, uma laceração espontaneamente hiperdensa, hematoma interparenquimatoso associado a uma laceração. Aqui já uma fase subaguda, já tentativa de formar, de incistar nessa essa coleção, essa laceração esplênica, né, já tentando o tecido conter esse sangramento. Aqui a gente tem tanto uma laceração da cápsula hepática quanto hematoma subcapsular com diferentes
fase de degradação da hemoglobina aqui no hematoma subcapsular esplênico. E aqui o caso da esplenose, que o radiologista vai ter a tomografia e a sequência de ressonância para entender que esse nódulo aqui ele não é pancreático, que ele tem um sinal semelhante ao baço, diferente do pâncreas, e deve se aventar, tendo a história prévia de esplenectomia, a possibilidade de uma esplenose. O pâncreas e a vesícula biliar são raros, a laceração deles, né? Então, no pâncreas, geralmente é difícil acontecer de forma isolada, é um trauma de alta energia na frente da parede abdominal, né? E pode ter como complicação a formação de pseudocistos, abscessos e fístulas pancreáticas. 2/3 dos casos ocorrem no corpo do pâncreas, que é exatamente na linha central, né, do abdômen, onde vai ter o impacto de maior energia. E aqui a gente não vai falar mais de 3 centímetros ou menos. Nós já vamos falar de metade ou acima da metade. Então, aqui a gente vê líquido no espaço pararrenal anterior, líquido no espaço hepatorrenal, líquido peritoneal, e a gente vê uma descontinuidade do parênquima pancreático, que provavelmente vai evoluir futuramente com uma fístula do ducto pancreático. Trauma pancreático. As vias biliares mais raras, aí o ultrassom não tem bom resultado, apesar do ultrassom ser bom para tudo em via biliar, para o trauma nós vamos tentar encontrar uma descontinuidade da parede via biliar que está levando para fora líquido, né? Então isso no ultrassom a gente vai identificar o líquido, mas ver esse trajeto fistuloso muitas vezes pode demandar uma energia que o ultrassom não tem para entregar. Então a tomografia é um bom método associado à colangio-ressonância. E aí nós vamos também, de novo, trabalhar com 50% mais ou 50% menos. Aqui nós temos uma complicação tardia de uma lesão da vesícula biliar, da via biliar, com formação de um biloma, né? E aqui uma lesão aguda, já com ar na parede da via biliar e um conteúdo, um hematoma dentro da vesícula. Alças intestinais e mesentéricas, são 5% dos traumas abdominais fechados. Você pode ter vários achados, como espessamento da parede, pneumatose, descontinuidade da alça, retroperineum peritoneal. Então, os locais mais acometidos são o intestino delgado, né, seguido pelo jejum proximal e do distal. E esses são os vários achados que o radiologista tem para tentar identificar, principalmente a transecção da alça acometida, o pneu peritôneo e o hematoma mesentérico. Então, essa imagem aqui, você tem um raio-x digital, você vê o sinal de Higler, que é a identificação das paredes das alças entéricas dos dois lados, né? E a gente vê a área aqui, uma grande quantidade de pneu peritônio, que é visto aqui também na tomografia, à frente da cavidade abdominal. Aqui a gente vê uma alça de paredes espessadas, né? Uma alça espessada, heterogênea. Aqui a gente vê o ar saindo para fora da alça colônica do colo esquerdo, então claramente o abdômen agudo perforativo, secundário é um trauma, que a gente vê coleções, a gente vê densificação da gordura, né, ao redor do a projeção de ar para fora da parede da alça intestinal. A parede abdominal, nós vamos ter uma lesão bem delimitada, arredondada, muitas vezes relacionada ao reto abdominal. Então, aqui nessa imagem eu vejo o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso do abdômen, a superfície epitelial, entre eles nós temos a parede abdominal. E aqui a gente vê um hematoma nela, tá? Uma coleção de líquido aqui na parede abdominal. Aqui visto na ultrassonografia com seu padrão heterogêneo, né? Aqui um aumento volumétrico do reto abdominal direito quando comparado com o esquerdo, secundário a um hematoma no seu interior. Aqui a gente tem as lesões de diafragma, né, que ocorrem 80% em acidentes automobilísticos, né? Então, acidentes automobilísticos estão muito frequentemente associados à lesão do diafragma, mais frequente do lado esquerdo, então 9 em cada 10 vai ser do lado esquerdo, e aqui vocês veem a eventração do estômago para cima da cavidade torácica, né? Que é uma perfuração do diafragma traumático que houve pelo aumento da pressão abdominal, a subida dos órgãos abdominais. Aqui a gente tem tanto a hérnia na parede anterior, uma hérnia de Spiegel, como nós temos nesse caso aqui uma hérnia diafragmática à esquerda.
levando já alças colônicas, e nesse caso aqui, levando quase todo o conteúdo da cavidade abdominal para dentro da cavidade torácica, promovendo o deslocamento do tórax para a esquerda. Em relação aos rins, nós temos a graduação, que vai ver esse grau de profundidade. Então, o radiologista tem a obrigação de fazer a fase excretora, para quando você tem história de hematúria, né? Quando você tem a suspeita de lesão renal, que geralmente é com mais de 10 minutos, né? Hoje a conduta é expectante, a hematúria, então, é um fator que vai levar à investigação renal, que vão ser lacerações e hematomas, como eu vou mostrar nos próximos slides. Os casos mais graves, de novo, desvascularização do órgão. E aqui um ponto importante é que a gente tem que associar fratura de ossos pélvicos com lesão vesical. E muitas vezes a necessidade de injeção de contraste na bexiga para poder dar a informação se a ruptura é peritoneal, ou seja, o contraste vai fluir para as demais estruturas adjacentes, ou extraperitoneal, quando ele vai escorrer para o espaço paravesical. A adrenal tem lesões também, geralmente de alta energia, que vai levar ao aumento adrenal, com uma pequena coleção espontaneamente hiperdensa, e depois que pode evoluir para um pseudocisto de adrenal. Então, aqui temos exemplos de lesões renais, aqui na face posterior, um hematoma na gordura perirenal, aqui uma outra lesão no terço superior do rim, também com coleção, aqui já uma laceração grande, uma explosão renal à esquerda, aqui também o mesmo achado. Aqui um hematoma subcapsular, tá vendo? A gente vê na fase sem contraste como ele é espontaneamente hiperdenso, o mesmo identificado aqui. Aqui a gente já tem associação de fratura pélvica com lesão da bexiga. Veja a sonda de Foley, o contraste está aqui dentro da bexiga e ele sai para fora na cavidade peritoneal. Então, exemplos de lesões renais e exemplo de lesão vesical. Aqui um outro exemplo de lesão renal, que parece que é uma grande lesão renal, mas na verdade a lesão renal é pequena. O que aconteceu foi um grande hematoma subcapsular que deslocou o rim lateralmente e anteriormente. Aqui os achados de hematoma subcapsular renal esquerda e de extravasamento de contraste para a cavidade abdominal. A bexiga, então, se nós tivermos uma fratura pélvica, tem uma chance de 10% de ter lesão da bexiga, então 1 em cada 10, e 2% das vezes o lado oposto da fratura que pode estar rompido. Aqui a gente tem uma lesão de bexiga, perceba que precisamos esperar a bexiga encher de contraste para poder ver o extravasamento do contraste aqui. Então, na suspeita de lesão de bexiga, nós temos que esperar a bexiga encher de contraste ou injetar contraste pela sonda, que é a cistotomografia, para poder caracterizar para onde esse contraste está indo, para eu conseguir dar a informação correta para o urologista do tipo de lesão vesical identificada. Ok? Então, esse foi um passeio pelas vísceras abdominais que eu tentei trazer para vocês os principais achados de imagem. Muito obrigado e até a próxima.